esse tema que nós escolhemos aqui trata a matemática dentro de um sistema muito particular, o sistema das finanças, da economia. Antes de começar a falar propriamente disso, eu queria fazer um rápido panorama das intenções que a gente tem ao longo da semana e da situação da matemática no país. Então, essa divulgação científica, que é uma obrigação, uma missão que a Seara se impôs, é fundamental para o país porque nós estudamos ciência na escola, nós usamos ciência toda hora no smartphone que cada um de vocês aí carrega certamente, mas a gente não conhece ciência, como ciência verdadeiramente é feita e o que é que a ciência realmente se propõe a fazer em prol do conhecimento e da sociedade. No que diz respeito à matemática, o Brasil tem dois lados. Tem um Ceará em particular, que é ruim nos exames básicos. Esses exames estão sendo aplicados hoje. Infelizmente, são exames em que os brasileiros e os cearenses em particular, infelizmente, registram péssimos indicadores. Algo é preciso ser feito com relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse registro muito triste do aprendizado de matemática na escola, nós temos aqui mesmo no Ceará e no Brasil, mais uma vez, uma tradição muito forte, por exemplo, de Olimpíadas de Matemática. Há inúmeros medalhistas de Olimpíadas, há todo um cuidado de várias escolas de treinar para as Olimpíadas. Hoje, as Olimpíadas são muito mais acessíveis, muito mais democráticas, são também Olimpíadas para as escolas públicas. E a gente tem essas duas realidades lado a lado, como o Yudi falou, né? Temos excelência na pesquisa, uma matemática mundial, internacional, mas, ao lado disso, estudantes com a carência imensa na linguagem matemática. Bem, uma das perguntas é, o que é que matemáticos fazem? A gente só se entrete em procurar questões difíceis, impossíveis de resolver, em chatear os alunos na sala de aula, ou será que alguma coisa é realmente fundamental em matemática? Em particular, será que há algo ainda novo em matemática, algo que possa ser descoberto, que não seja aquilo que está no livro-texto lá da escola ou da universidade? E mesmo que haja algo novo, isso serve para alguma coisa? Essa matemática toda, no final das contas, vai ser usada? E se é usada, por que que a matemática funciona? Por que que algo tão abstrato, tão impessoal, frio, árido, como se costuma dizer, pode ser aplicado à realidade prática? Bem, aqui, antes de começar a falar do meu tema, só uma ideia de que a matemática sai da experiência diária, que a gente tem o Teorema de Pitágoras, você tem uma tableta em argila, escrita com cuneiforme, com vários triângulos pitagóricos, vários triângulos retângulos e números inteiros, que são soluções do Teorema de Pitágoras, quer dizer, são triângulos com lados inteiros. Esse registro é um registro histórico, que é meramente concreto, que foi extraído da observação prática. Esse mesmo Teorema de Pitágoras aparece depois demonstrado, quer dizer, é uma evolução aí, aquela tableta é babilônica, logo em seguida você vê aqui uma demonstração abstrata, uma demonstração já formal, que é essa que a gente aprende na escola, do Teorema de Pitágoras. E aí esse teorema deixa de ser algo que diz respeito a triângulos que você traça no chão, ou triângulos concretos, e passa a ser uma verdade absoluta sobre qualquer triângulo que exista em qualquer parte do universo. Então a matemática deixa de ser, ela tem esse lado que vem da experiência concreta, é sugerida pela experiência que a gente tem, concreta, mas passa a ser algo universal, algo absoluto. Isso contraria o fato de que há uma moda, há uma tendência hoje em dia na pedagogia de se tornar a matemática algo local, algo cultural, algo que é de uma civilização ou de outra. Então a gente está dizendo aqui que não existe algo como uma etnomatemática, uma afromatemática. A matemática é um bem universal da civilização humana inteira. E esse mesmo Teorema de Pitágoras que aparecia lá entre os agricultores sumérios, que foi demonstrado pelos gregos, esse teorema perpassa o universo inteiro. Se a gente pensar nas ondas gravitacionais, que foram o tema e a contribuição que foi premiada com o Nobel desse ano, esse mesmo teorema aparece, por exemplo, na relatividade geral, que descreve o cosmos inteiro, descreve a gravidade e das forças estruturais do universo. Se olhar para o outro lado, o lado do átomo, o lado do micromundo, aqui meus colegas físicos certamente podem me repreender por alguma imprecisão, mas se olhar para o outro lado, que é o micromundo, o mundo microscópico das interações atômicas e subatômicas, há também o Teorema de Pitágoras ali, dessa vez em espaços de dimensão infinita. Quer dizer, é um teorema que nasce, mais uma vez, de uma experiência concreta, lá no chão de barro, lá na lavoura dos sumérios, e diz alguma coisa sobre a estrutura inteira do universo. Então, essa é uma evolução típica da matemática. Algo que é concreto, passa a ser abstrato, e depois é usado universalmente em qualquer área do conhecimento.
Bem, e essa pesquisa em matemática é muito dinâmica, uma pesquisa que não cessa de crescer. Aqui temos, por exemplo, em 2010, 3 milhões de artigos de pesquisa, contribuições novas de matemática, tabuladas e catalogadas internacionalmente. Por exemplo, apenas em 2016 nós tivemos 33 mil aproximadamente novos artigos, novas contribuições inéditas de pesquisa. Ou seja, isso contraria muito o mito, o clichê de que matemática é algo estagnado. Pelo contrário, é uma ciência muito viva e muito dinâmica. Por exemplo, só em outubro desse ano, 2017, por coincidência, artigos novos foram colocados à disposição do público num dos servidores online que os cientistas e os matemáticos têm na internet. Em relação a isso que eu falava dos dois Brasis, esse Brasil da incompetência matemática ao Brasil da excelência matemática. O Brasil pertence ao grupo 4 da Associação Internacional de Matemática, ao lado de países desenvolvidos. Quer dizer, o Brasil faz par com Holanda, Suíça, Suécia, Coreia do Sul, nesse ranking da excelência matemática. A gente aparece mal em um lado e aparece muitíssimo bem do outro lado. A pesquisa no Brasil, essa inovação em matemática tem uma história muito recente. Se você compara países como a Suíça, onde tem os Bernoulli, por exemplo, se você compara o Brasil, um desses países com a tradição centenária, o Brasil tem apenas 70 anos, é muito jovem em matemática. Apesar disso, como eu disse, está nesse grupo seleto de países desenvolvidos em matemática. E em relação a como a ciência é feita, a CAPES, que é um órgão que dá esses selos, acredita a ciência nas instituições de ensino e pesquisa, a CAPES elege hoje, atualmente, 7 centros de pesquisa internacionais no Brasil, um deles é aqui no Ceará, ao lado da física, que é também excelência na sua área. Então, mais uma vez, reforço isso que dizia no começo da fala, de que a gente tem uma excelência aqui no Estado, aqui nessa cidade, que precisa ser divulgada, precisa incentivar os jovens digamos, a essa causa nobre que é a matemática. As áreas da matemática, hoje você tem um verdadeiro labirinto aí de áreas, cada uma dessas indicações aí é uma área da matemática, tem uma dinâmica muito complexa, uma rede complexa de áreas, não são apenas álgebra, geometria aritmética, como a gente vê no colégio, é algo muito mais denso, inclusive a matemática financeira, que é o que a gente vai começar a falar agora. Bem, o tema é algo um pouco mais geral do que simplesmente mercados e finanças. A pergunta é como é que, a partir de um sistema desordenado, algo completamente aleatório e randômico, como é que surge ordem a partir disso? Como é que existe, por exemplo, vida brotando de um oceano primordial, que é, por exemplo, a explicação que a gente tem para a origem da vida nos livros-texto. Então aqui, por exemplo, a gente tem aí uma representação artística da fusão nuclear, ou seja, de algo que acontece no interior do Sol, que é ali um turbilhão de partículas, com alta energia, em alta temperatura, e desse sistema desordenado, caótico, extremamente conturbado, surge vida, surge DNA. Como é que isso acontece? O que é que significa exatamente ordem? Como é que eu quantifico? Como é que eu dou um número para esse padrão? O que é que me diz matematicamente que aquilo ali em cima é desordenado e essa estrutura embaixo é ordenada? Qual é a quantidade matemática que permite medir essa ordem? Bem, se eu pensar no DNA, que, enfim, comporta milhões de possibilidades de vida, e é um código, como está ilustrado aí, um código de zeros e uns, no fim das contas, um código binário, como é que esse código pode engendrar uma forma de vida como essa? Isso aí é uma tulipa que desvirtuou o código, na verdade. Essa tulipa deveria ser toda vermelhinha ou toda branca. E aí alguma desordem entrou na ordem do código genético. O código genético que está ali em cima deveria gerar uma tulipa vermelhinha e, por um acaso, por uma certa desordem no sistema, a tulipa nasceu assim. Eu vou tentar relacionar isso com as finanças. Essa tulipa aí, no século XVII, começou a ser uma espécie de objeto de desejo. É mais ou menos como um telefone da Apple hoje em dia. Tá? Então, essa tulipa começou a ter um valor desproporcional a uma mera flor. Por exemplo, essa mesma tulipa chegou a custar 3 mil florins, na época o equivalente a 5 hectares de terra. Terra valia muito na época. Então, é uma medida razoável de dizer o quanto estapafúrdio poderia ser o valor de uma simples flor, um simples bulbo
dessa tulipa que teve lá sua mutação genética. Outra tulipa poderia custar, numa moeda corrente, numa comparação corrente para a época, 12 carneiros, gordinhos, prontos para o abate. E aí eu defino o que seria o retorno, né? Alguém que comprasse uma tulipa a 3.000 florins poderia vendê-la, com certeza, depois de algum tempo, a 3.300. E ter com isso 10% de ganho. Então eu coloquei essa equação para dizer o que seria retorno. Retorno é, você investe um certo valor, 3.000, retorna pouco depois vendendo aquilo com 3.300, então ganhou 10% sobre o valor inicial que você destinou para comprar aquela flor. Bem, é óbvio que quem está comprando tem um retorno, mas quem está vendendo também quer aumentar seu lucro, então o preço das safras, o preço da colheita da tulipa disparou também. Para se precaver contra essa disparada de preços de quem plantava e vendia as tulipas, quem revendia essas tulipas no comércio fixava o preço, ou seja, ele contratava o agricultor, eles faziam um contrato comum, para falar de forma simplificada, faziam um contrato em que o preço daquela safra do ano que vem já era fixado. Independente do que acontecesse, independente da disparada desses preços, ele fixava de antemão esse valor. Isso é o que a gente chama hoje de uma opção de compra. O nome técnico seria isso. Ou seja, o revendedor que vai trazer as tulipas do campo e colocar na cidade, esse revendedor se comprometia a comprar aquela safra. E o produtor se comprometia a vender aquela safra por um preço fixo. Então, esse contrato parecia bastante promissor porque garantia lucros para as duas partes e, de alguma forma, evitava que quem vendia as tulipas comprasse essas mesmas tulipas por um preço exorbitante. Isso não era novo, de fato, Tales de Mileto, que é conhecido lá pelo Teorema de Tales, pela geometria plana, Tales já tinha feito isso com óleo de oliva, com azeite de oliva na Grécia Antiga. Bem, essa dinâmica aí funcionou por um certo tempo, controlou o mercado, digamos, por um certo tempo, mas a ganância natural do mercado, aqui não tem nenhum juízo de valor, a dinâmica do mercado, fez com que, naturalmente, a demanda, essa moda passasse. Ou seja, veio uma nova moda, rapé ou especiarias ou sei lá o quê, e a tulipa saiu de gosto. Os preços caíram, aquelas opções que fixavam preço, sei lá, 3.100, aquelas opções ficaram sem valor nenhum. E aí houve a primeira bolha registrada na história de valores de um ativo financeiro, no caso das tulipas. A bolha estourou. Todo mundo já viu um gráfico desse tipo aí, isso é a oscilação de um preço do mercado. Sei lá, o preço das tulipas aí ao longo, dia após dia, lá em algum ano do século XVII. Então a gente tem essa dinâmica, todo mundo já viu um gráfico desses aí, em algum lugar. Isso aí é típico de uma bolsa de valores, do preço de alguma ação, de alguma companhia no dia a dia do mercado. Parece algo completamente desordenado, aleatório, randômico, que não tem estrutura. A questão é, mesmo nessa desordem, pode haver alguma estrutura, pode haver alguma ordem. Que tipo de ordem pode regular essa estrutura? Como medir se, digamos que isso aí seja um som extremamente desagradável, dissonante, para tocar um pouquinho no que o Daniel vai falar mais à frente sobre música. Isso aí seria um som dissonante. Como é que eu consigo, desse ruído, como se fosse o ruído das ondas do mar, como é que eu consigo ouvir alguma coisa? Ouvir o canto da sereia, digamos, nesse ruído branco das ondas marinhas, né? De que forma tirar som do ruído? Então aqui eu recorri a esse mito, né? O mito de que o surgimento da escala pentatônica grega, das 5 notas musicais que havia nessa escala, ou seja, Apolo, ao cair no mar, o mar simboliza esse ruído indefinido, ele toca a lira, e quando ele toca a lira, os golfinhos vão saindo do mar, ele vai colocando o pé sobre os golfinhos e consegue chegar à terra firme. São 5 golfinhos. Então é como se esse instrumento, essa lira, trouxesse harmonia ao caos ou trouxesse ordem à desordem. Ele consegue tirar som do ruído. Aqui eu mostro de 2 formas como é que você consegue tirar som do ruído. Aqui tem uma partitura musical de um rap, ou seja, já é alguma coisa mais estruturada, não é um ruído total, é dissonante ainda porque é um rap, mas tem alguma ordem, certo? Mas vocês veem que é uma ordem monótona, é algo como algo assim que é, digamos, nauseabundo, né? Isso também é uma partitura musical, ou seja, é som também retirado do ruído, mas vocês veem que é muito mais complexa, é muito mais estruturada. Eu quero dizer com isso que
Existe o barulho, existe o caos completo, mas existem padrões diferentes de complexidade. O primeiro é uma música simples, uma estrutura muito simples. Essa segunda, vocês veem aí visualmente, que é muito mais complicada. Se eu pudesse, teria colocado áudio para a gente sentir também isso com um pavilhão auditivo, mas enfim. Acreditem, isso é bem mais complexo. Então, o que é que diferencia? Os dois são ordenados, mas o que é que diferencia um patamar de organização do outro? Aqui é uma explicação, eu vou recorrer a outro animal, falei dos golfinhos, vou falar agora de cavalos. Imagina que você tem, numa corrida, você tem que associar a cada cavalo um código para que, ao fim, você possa informar alguém que apostou que cavalo venceu a corrida. Então, são 8 cavalos. Se as chances para dos cavalos vencerem as corridas é igual, ou seja, se cada um tem 1/8 de chance, você tem que informar exatamente qual dos cavalos venceu usando 3 dígitos. Ou seja, essa é uma forma de associar um número, ou ao nome do cavalo, ou sei lá o quê, 3 cifras, zeros e uns, que o identifiquem plenamente. Então, se eu informar que foi o 000 ou o 110, a pessoa do outro lado da linha, ou no e-mail, vai saber exatamente que cavalo venceu. E eu precisei aqui exatamente de 3 bits, 3 dígitos, bit seria a palavra técnica, esse 0 ou 1, para informar plenamente sobre o resultado da corrida. Quer dizer, existe uma certa estrutura, eu tenho alguma informação, não é algo aleatório, eu sei que provavelmente os cavalos, cada um tem a mesma chance, ou seja, eu estudei um pouco antes o padrão das corridas no jockey e obtive essa informação pela minha experiência. Então, não é o caos completo, mas é algo que a gente precisa de 3 bits para gerar uma informação. Se, no entanto, refinando mais ainda a minha experiência, como um apostador, né, eu soubesse que as chances não são todas iguais, que tem cavalos que têm 50% de chance de ganhar, tem outro que tem 25% de chance, e assim por diante, se eu tivesse um refinamento maior das probabilidades de vitória de cada animal, eu poderia gerar um código que que explorasse essa falta de uniformidade. Tem cavalos que têm mais chance de vencer, outros que têm menos chance de vencer. Então, eu poderia bolar um código que não é aquele código totalmente uniforme, que a gente viu agora há pouco, mas é um código que dá menos bits para quem tem mais chance de vencer e mais bits para quem tem menos chance de vencer. Com isso, o total de bits necessário que eu tenho que informar para alguém sobre o resultado da corrida, essa quantidade média de bits, o cálculo está aí, a quantidade média, as proporções são as probabilidades. Então, o valor médio da informação que eu tenho que passar para alguém é 2 bits. Pode ser 6, pode ser 1, mas na média 2. Então, uma informação mais estruturada sobre as chances me dá um código menor. Ou seja, eu ganhei alguma informação e diminuí a desordem. É como a música. Sai de um rap para uma área de bar, a ordem melhorou substancialmente. Ok? Então, aquele número, sem querer falar em equações, mas aquele número, aqueles 2 lá, 3 bits, 2 bits, são manifestações desse H aí, que é a entropia de Shannon. A entropia que surge em informação, a teoria da informação, que é uma área do início do século XX, na matemática, super novinha, se comparar com a geometria euclidiana. Então, na primeira situação eu tenho 3 bits, quer dizer, a entropia são 3, e na segunda a entropia são 2. O nome técnico daquela quantidade lá de bits é entropia. Bem, então a gente está vendo aí que se eu tiver uma uniformidade completa, todo mundo 1/8, a entropia são 3 bits. Se eu tiver uma assimetria na distribuição, tem cavalos que têm mais chance, outros que têm menos chance, eu sei quantificar isso, então eu tenho menos entropia, ou seja, quanto mais informação, menor a entropia. Formalmente, vamos pensar na história das tulipas. Eu quero, antes de comprar aquela opção lá, aquele investimento nas flores, eu quero saber qual é a chance de ter um retorno de 10% no futuro, digamos amanhã. Eu quero investir para ter um retorno de 10%. Se eu não tenho informação nenhuma, eu estou às cegas no mercado, não sei exatamente se eu tenho chance de ter 10% ou não. Então, o que é que eu uso? Eu uso a experiência passada, o retorno que aconteceu hoje, o retorno que aconteceu ontem, e tento melhorar as minhas probabilidades, tento fazer um cálculo mais refinado de probabilidades para ter uma informação mais fidedigna, mais, digamos, realista do mercado.
Então, essa última equação aqui eu não vou exagerar nas equações, mas é necessário falar uma de vez em quando. Essa última equação diz que a informação que eu ganho é entre o padrão completamente aleatório dos retornos futuros e o padrão que eu teria se eu soubesse os retornos que eu ouvi hoje, que eu ouvi ontem e assim por diante. Ou seja, quanto maior o meu conhecimento, teoricamente, maior a minha informação, porque eu perco entropia. Então, essa perda de entropia é um ganho de informação. Esse slide quer dizer apenas isso. Ou seja, se eu sei mais sobre esse mercado, eu consigo, teoricamente, ter um chute melhor do que vai acontecer, adivinhar com mais precisão o que é que vai acontecer no futuro. Essa seria a ideia. É mais ou menos intuitivo. No entanto, a surpresa é que se esse mercado for eficiente, a gente vai tentar definir isso mais à frente, ou seja, se a informação ela se espalha rápido e facilmente, se o mercado é eficiente, de fato, toda a informação acumulada que eu tinha, de hoje, de ontem, de anteontem, de um século atrás, toda essa informação já foi capturada pelo preço, pelo retorno de hoje. Então, essa informação do lado esquerdo significaria a minha suposição sobre o retorno amanhã, sabendo de toda a trajetória passada. Mas tudo que eu consegui compilar da trajetória passada foi simplesmente o valor hoje. Então, aquela informação já está condensada, já está codificada no valor de hoje. Se eu olhar para o jornal, ver aquela curvinha de um índice na bolsa, tudo aquilo ali, todo aquele histórico já está encapsulado no retorno de hoje, se esse mercado for eficiente. Isso não acontece aqui no Brasil, é o caso da JBS, que a gente sabe aí nos jornais, né? Não funciona na prática muito bem. Mas, teoricamente, no mercado equilibrado, eficiente e honesto, as coisas funcionam assim. Essa palavra entropia é um abuso de notação, entropia é um conceito físico, né? Vem da termodinâmica, uma área que vocês estudam aí no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, por exemplo, e aqui na universidade, e da física e estatística. Né? São duas áreas da física de onde sai essa intuição da entropia, dessa relação entre ordem e desordem. Sem entrar muito em detalhes, mas a termodinâmica, essa área da física, explica essas quantidades que a gente estuda na escola, temperatura, calor, energia térmica, e ela surge exatamente por conta dos engenhos a vapor. Quer dizer, havia uma tecnologia de última geração, no fim do século XVIII versus século XIX, essa tecnologia eram as máquinas a vapor, movidas por energia térmica, pela queima de algum combustível, o aquecimento da água que movia um êmbolo, um pistão e gerava trabalho, gerava energia mecânica. Então, nessa passagem do calor, da energia desordenada de um gás aquecido para o movimento do pistão que é ordenado, nesse trânsito de um para o outro há uma perda. Então, como otimizar a passagem da energia desordenada para a energia ordenada de um pistão movendo para cima e para baixo? Como fazer isso? Há uma maneira eficientíssima de passar toda essa energia, toda é impossível, mas passar o máximo de energia sem perda. Então, a impossibilidade de otimizar isso até o limite, ou seja, de transformar toda a energia térmica numa energia mecânica estruturada, essa impossibilidade é que dá origem à noção de entropia. Tá? Uma curiosidade é que o James Watt, para, digamos, definir exatamente esse movimento do pistão, ele construiu uma máquina geométrica, a máquina que permite desenhar uma linha reta. Não se sabia como construir um mecanismo para desenhar uma linha reta. Você desenha uma cônica, desenha um monte de curvas complicadíssimas, mas ninguém sabia até então desenhar uma linha reta. Ele não desenhou exatamente uma linha reta, mas uma curva que tem a curvatura bem pequenininha. Ele precisava disso para que o pistão ficasse contido dentro do cilindro. Bem, então, como eu falei, a máquina térmica ela tem uma eficiência limite, e essa obstrução para uma eficiência plena deu origem à entropia, e esse conceito foi formulado por vários gênios aí da física, né? Carnot, Celsius, Maxwell, Boltzmann, etc, etc, etc. E essa palavra entropia já diz um pouco do que o próprio conceito significa. Se parte de algo que está ordenado, estruturado com uma letra E, e vai difundindo, e vai espalhando, e vai perdendo o significado, até cair numa espécie de uniformidade plena, em que já não se distingue mais a letra nem o sinal. A gente experimenta a entropia exatamente quando sabe que colocando açúcar no café, em pouco tempo esse açúcar vai se diluir no café, por conta das interações entre as moléculas que compõem o açúcar e o meio circundante aquecido, que é o café.
Tá? E da mesma forma a gente sabe que o café vai provavelmente esfriar com algum tempo, né? A gente não vê normalmente na nossa experiência diária uma xícara de café esquentar espontaneamente, vê sempre o contrário. Então a probabilidade de que uma xícara esquente por si mesma é ínfima. Então tudo isso aí são maneiras de pensar nesse conceito de entropia na famosa segunda lei da termodinâmica, que é essa ciência, essa área da física. Então, no século XIX, fim do século XIX, quando surgiu essa noção de termodinâmica e da segunda lei da termodinâmica, havia um certo mal-estar filosófico de que, no fim das contas, o universo vai esfriar, de que toda essa informação compilada pela civilização vai desaparecer e vai virar caos e desordem, como aí a letra Y. A gente vai cair num abismo completo dessa morte cósmica. Era um certo mal-estar filosófico aí que surgiu com toda essa constatação dessa morte cósmica. Bem, de toda maneira, como eu falei, essa desordem surge das interações entre moléculas, dessas colisões randômicas, aleatórias entre moléculas, que é muito mais acentuada quanto mais calor existe nesse fluido, nesse gás, etc. A questão é, mas afinal, de que moléculas está falando? Não havia uma comprovação, até a época experimental, de que houvesse átomos e moléculas. Havia, naturalmente, a teoria atômica, havia a química e a físico-química bem estabelecida, a termodinâmica, mas não havia uma comprovação experimental categórica dessa hipótese atômica. Então, que tipo de trajetória descreve uma partícula colidindo com outras nesse meio aquecido? Que tipo de trajetória é essa? Foi sugerido por um estudo de botânica, na verdade. Robert Brown, um botânico, um dos curiosos, um dos diletantes da história da ciência, a ciência é cheia dessas figuras, né? Ele imaginou qual seria a trajetória não de uma partícula microscópica em um fluido, mas a partícula de um grão de pólen flutuando livremente no espaço. Se a gente pode ver por uma réstia de luz, essas partículas de poeira doméstica flutuando no espaço. Então ele imaginou que tipo de trajetória seria essa. E o movimento é esse movimento aí que é extremamente aleatório, extremamente acidentado, né? Não é uma curva regular e suave, mas é algo todo entrecortado de oscilações muito rápidas. Esse é o movimento browniano em homenagem ao Brown, que foi o estudioso precursor desse tipo de movimento. Bem, então a ideia é essa. Isso tudo descreve sistemas físicos, gases, fluidos, máquinas térmicas. O nosso personagem aqui, o Bachelier, que é o foco da apresentação, ele pensou se isso poderia também descrever as interações entre humanos. Ou seja, quando a matemática ela se aventura para as ciências sociais e as ciências humanas, né? Nas ciências físicas a gente já tem uma parceria de alguns milênios, né? Mas nas ciências sociais isso é muito mais recente. E o Bachelier, um espírito livre, pensou como é que a matemática pode descrever também interações entre pessoas. E a interação mais sistemática entre pessoas, bem, uma das é o esporte e a outra é o jogo, não o jogo esportivo, mas o jogo do mercado, o jogo da Bolsa de Valores. É óbvio que já havia estudos sobre jogos de Pascal, Cardano, os grandes algebristas do fim da Idade Média, mas o Bachelier quis aplicar a matemática a um jogo muito mais intricado. Então imagina aí que você tem esse gás inicial, as partículas estão todas quietinhas esperando o pregão da bolsa começar. Aí você aquece o mercado, aquele pessoal que estava todo quietinho, começou o pregão, um segundo depois está todo mundo assim, vendendo e comprando ações feitos loucos, ou seja, as moléculas estão começando a colidir e trocar informação. Então você ligou lá a fornalha que fez o mercado começar a interagir. Então essa figura, traduzindo assim, grosso modo, né, o que talvez Bachelier tenha pensado, essa figura indica que o mercado é um fluido aquecido, em que essas partículas chamadas humanos vão interagir em busca de melhorar seus lucros de ambas as partes, né? Então existe uma termodinâmica do mercado e foi isso que ele começou a querer estudar. Então esse rapazinho, essa é uma foto certamente dele com 15 anos, um daguerreótipo talvez, com 15 anos, ele começa muito novinho a trabalhar, ele perde os pais, de fato é uma história cheia de acasos, é uma história também aleatória como o movimento browniano. O pobre Louis Bachelier vem de uma família
bem-sucedida com o negócio de vinhos, mas perdeu os pais subitamente, ao mesmo tempo. E aí passou a ser o arrimo da família. Ele cuidou da irmã, que ainda era solteira, do irmão pequenininho. E apesar de ser um aluno excelente no liceu, quer dizer, o preparatório para ingressar numa grande école francesa, apesar de ter sido um aluno exemplar, ele teve que sacrificar a sua formação universitária para cuidar da família, cuidar dos negócios do pai. E para isso entrou na Bolsa de Valores, porque como ele cuidava dos negócios do pai, ele começou a tomar conhecimento das finanças. O pai vendia vinho, portanto tinha um negócio de commodities, uva para cá, vinho para lá. Então ele começou a ter um bom sentimento sobre como funcionava o mercado. Só em 1900, quer dizer, passado aí 8 anos, é que ele consegue, depois dessa incursão na Bolsa, toda essa vida meio randômica e cheia de problemas que ele teve, ele consegue, enfim, terminar a tese de doutorado dele, que é, digamos, o ponto inicial da carreira de um cientista. E quem o orientou na Sorbonne, Universidade de Paris, foi Henri Poincaré, que era também um matemático universalista, mas interessadíssimo em aplicações. Estudou geodésia, estudou engenharia de minas. Tudo que você possa imaginar passou pela mente de Poincaré, né? Em termos científicos. Então, ele termina essa tese, e a tese é sobre a Bolsa de Valores, sobre opções e ações negociadas lá na Bolsa de Paris, precisamente. E aí eu digo que, de fato, o que ele observava eram, mais uma vez, contratos iguais àqueles contratos das tais tulipas holandesas, né? Contratos de commodities, que é o nome técnico para vender ativos financeiros baseados em produtos primários, algodão, vinho, oliva, azeite, etc. Bem, aí como eu dizia, né, a impressão, a ideia inicial é que esses agentes da Bolsa, aqueles corretores da Bolsa, eles interagem entre si, trocando informações que entram toda hora na Bolsa, informações novas para o mercado, eles passam informação um para o outro, não, às vezes escondem, aliás, sempre escondem o jogo, a informação é assimétrica, mas em algum tempo essa informação se dissipa e chega ao equilíbrio. Então, a premissa de Bachelier é que o mercado francês, o mercado mundial, tendia sempre ao equilíbrio. Se algum ativo era procurado, o preço subia, mas, como o preço subia bastante, né, a demanda diminuía e, então, o equilíbrio voltava ao mercado, certo? Bem, então, o que é a eficiência do mercado, no sentido de Bachelier? Então, aqui tem uma situação em que há uma incerteza com relação ao preço de um ativo. Esse ativo pode custar 100, passar para 110 no cenário positivo, e tombar para 105 no cenário negativo. Então, essa é uma situação de incerteza, né, típica do mercado. Bem, você tem, digamos, o retorno desse ativo, que é incerto, você não sabe se vai ter 10% de ganho ou apenas 5%, isso não é certo. O que é certo, normalmente, é que existe um título de referência no mercado, que é o título, por exemplo, da dívida do governo, né, ou poupança, vamos dizer assim, traduzindo de uma forma mais simplista. E esse retorno é R, digamos. Esse R é um parâmetro, ele baliza os retornos de outros ativos. Bem, se o retorno da poupança, digamos, é maior do que o maior retorno possível daquele ativo arriscado, o que você faz é simplesmente vender a sua ação, que tem um risco, vender, comprar esse título de renda fixa, ou, digamos, aplicar na poupança, e reaver esse dinheiro e, por exemplo, comprar as ações de volta, mesmo que as ações tenham subido a 110. Porque se o retorno foi 15%, você ainda tem 5% com certeza de lucro, pelo menos. Da mesma forma, se o retorno for abaixo do menor retorno possível do ativo, o que você faz dessa vez é comprar ações, você pega o dinheiro emprestado, compra ações, sabe que o retorno mínimo é 105, com esse retorno mínimo você consegue pagar o seu empréstimo, que vai cobrar apenas 1 de juros, e aí você tem 4 de embolso tranquilo. Então são duas situações em que, sem correr risco, o investidor tem um retorno certo e líquido, garantido. Isso acontece porque houve arbitragem. A arbitragem é o que o George Soros talvez fizesse, quer dizer, ele tem acesso à informação alguns segundos antes de cair na praça por completo, e com isso ele fazia seus jogos entre mercados, apostando contra a moeda. Mais claramente, no mercado ineficiente como o nosso, é o que os JBS fizeram agora há pouco, apostando contra a moeda brasileira. Certo? Então, é um mercado em que há arbitragem. Um mercado aberto, competitivo e eficiente, prima pela não arbitragem. Essa é uma hipótese de partida que Bachelier assumiu. Não existe arbitragem. Se houver,
instantaneamente ela é dissipada porque as pessoas começam a comprar muito ativo, ele sobe de preço, a demanda cai e aí volta ao equilíbrio de novo. O equilíbrio termodinâmico, digamos, se instaura novamente. Bem, então a não arbitragem significa que o seu retorno livre de risco está entre o menor retorno e o maior retorno de um ativo com risco. Essa é a situação. Algebricamente, fazendo a continha de álgebra linear, sistema de duas variáveis, você encontra essa consequência 3 da não arbitragem. Essa consequência 3 diz que o chute que você pode, quer dizer, o palpite que você dá para o retorno amanhã, sabendo do retorno hoje, a melhor expectativa que você tem é pura e simplesmente o retorno hoje. Quer dizer, você não consegue ler nada além dos valores atuais na evolução dos preços de um certo ativo. Melhor dizendo, se você quer um palpite bem preciso, bem sistematizado sobre o retorno desse ativo amanhã, sabendo toda a história pregressa dele hoje, a única coisa que você vai realmente utilizar de toda a história pregressa é o retorno hoje. Ou seja, tudo que aconteceu antes já foi embutido, já foi internalizado no preço do ativo hoje, se o mercado for eficiente. A mesma coisa acontece aqui nessa última equação para uma opção. O que é a opção? A opção é aquela ideia de, ao invés de comprar a ação diretamente, você compra o direito de comprá-la no futuro, ou de vendê-la no futuro. E aí você compra, bem, essa opção ela tem um preço. Ela não está à disposição para você simplesmente assinar e levar para casa. Ela tem um preço, mas ela trava o preço daquela ação no futuro. Ou seja, ao invés de você deixar o preço ao sabor do mercado, você já trava nesse contrato o preço futuro e paga por isso. Esse tipo de opção tem o mesmo mecanismo, você pode fazer a continha de novo, o algebrismo todo, e essa opção tem o mesmo mecanismo que a ação. Ou seja, o preço dessa opção, o valor dessa opção amanhã, sabendo toda a trajetória dela anteriormente, a expectativa que você tem para esse preço amanhã já está basicamente compilado, vamos dizer, já está contido no preço dessa opção hoje. Não há nada, nenhum sinal que o mercado emita, a não ser o preço atual desse derivativo, desse instrumento financeiro. Então, a questão é que essas opções têm uma dificuldade intrínseca que é calcular-se o preço de uma delas. Ou seja, é algo que garante seu investimento, que trava preços, mas calcular o quanto você deve pagar por esse instrumento não é algo fácil, não é algo simples. Essa foi uma das tarefas que o Bachelier tentou impor a si mesmo, na sua tese. Então, esse valor da opção, a gente viu agora há pouco, que não adianta você ler esse valor de toda a série histórica, mas a única informação que você tem já é o preço atual dela, então, de que forma calculá-la? A ideia é olhar para frente, ver os possíveis cenários e fazer um processo recursivo que me dê uma estimativa mais precisa do valor que eu deveria pagar por essa opção hoje, se eu quiser, digamos, usá-la no futuro. Para isso aí ele usou uma estratégia de movimento browniano discreto, que é o que chama de árvore binomial, é um passeio aleatório. Esse passeio aleatório é feito assim, quer dizer, você parte do valor hoje, você simula vários cenários possíveis, ali no futuro, digamos, a 4 momentos futuros, simula todos os cenários, cada ramo lá no final, na ponta, tem uma probabilidade. Essas probabilidades P e Q são as que apareciam no slide anterior, são probabilidades matemáticas, não são as reais que o mercado determina, são matematicamente determinadas. A probabilidade P é a de subida, ou seja, de seguir sempre no ramo up, aí dessa trajetória, ou seja, o valor aumenta. E a probabilidade Q seria de seguir pelo ramo de descida, quando o valor vai caindo. Então, aqueles 5 nós têm valores precisos e tem probabilidades associadas a cada um deles. Então, você faz esse retorno de trás para frente e aí consegue aqui determinar o valor da opção no final. Essa trajetória em vermelho é um caminho aleatório, exatamente porque saindo da posição inicial você tem, digamos, probabilidade de 50% de subir, 50% de descer, seria exatamente o caminho aleatório, o movimento browniano discretizado. Se a gente aumentar o número de nós
o número de instantes, e fizer uma árvore mais e mais densa, a gente vai exatamente montar aquele brinquedinho ali, que está lá fora, certo? Vai ter um histograma, e esse histograma vai se aproximando mais e mais da distribuição normal de Gauss. Então, no fim das contas, o que Bachelier supunha era que os retornos, a evolução desses retornos, era sempre por passos que são independentes, eles não têm memória, eles apenas sabem onde estão, e seguem, jogam a moeda, vai para um canto, vai para outro, essa moeda pode ser justa ou não, pode ser meio a meio, pode ser um pouquinho mais para lá e mais para cá. Mas o fato é que o sistema não tem memória e segue passos independentes a cada posição que ele assume. E, no fim, a probabilidade, a distribuição de probabilidades para você seguir adiante é sempre dada por uma distribuição normal de Gauss, que é a curva do sino que se vê aí em vermelho. Essas eram hipóteses subjacentes, hipóteses que o Bachelier assumiu na sua tese. Em resumo, o que ele fez foi, portanto, juntar as probabilidades, que era uma ciência antiga, mas cuja formalização acontecia exatamente com a noção de integral de Lebesgue, na França, exatamente mais ou menos nessa época, era uma ciência sendo formalizada em termos matemáticos, juntou a probabilidade à termodinâmica, e aproximou as duas da matemática das finanças. E, nesse esforço, ele descreveu matematicamente esse movimento browniano, essa interação passo a passo desse andar do bêbado, como a gente popularmente conhece. O fato é que a tese era muito antes, ela antecipava demais esse esforço, quer dizer, era uma tese avante no seu tempo. E por conta disso ele tinha as intuições, ele tinha a matemática toda constituída, pensada, mas não tinha ainda uma linguagem suficientemente elaborada para descrever o que pretendia. Então, foi uma tese classificada como algo honroso, mas não tanto assim, o que significava no sistema de avaliação que ele não teria uma posição permanente em universidade alguma. Bem, então é fato, ele conseguiu ficar como um assistente de ensino na Sorbonne. Ele consegue, em 1914, 44 anos, um emprego, mas, claro, a Primeira Guerra Mundial começa. Coitado dos planos do rapaz, vão por água abaixo de novo. Vai substituir o professor depois que a guerra acaba, em 1919, um ano depois do fim da guerra, vai substituir o professor em Besançon, mas casa, a mulher morre. Então, o professor que ele substituía volta, ele vai para Dijon como substituto, e lá o Paul Lévy, que era um probabilista de primeiro time, um dos grandes nomes, é comunicado de um possível erro na tese por alguém de Besançon, acho. Diz a Lévy, olha, tem um erro aí, assim, crasso na tese dele. Não era um erro, mas à época Lévy achava que realmente a tese tinha essa imperfeição no cerne da tese, e aí escreveu uma carta de recomendação super negativa. Então ele não consegue um emprego, fica ainda como substituto em Rennes, volta a Besançon finalmente como permanente, mas apenas 10 anos antes de aposentar-se, trabalha em alguns papers, mas desolado por essa situação, por esse descrédito que sofreu, morre e, enfim, uma estrela que se apaga aí, Mas o fato é que o próprio Lévy reconheceu depois, numa troca de correspondências, retratou-se e viu que não havia erro algum na tese dele. Bem, o fato é que tudo que estava ali na tese de Bachelier se perdeu. Ou seja, ficou em algum sistema desses nossos aí de teses, esses que ninguém vai acessar nunca. Então, só muito tempo depois perceberam o quanto ele tinha ido longe. 5 anos depois, Einstein, por outros métodos termodinâmicos, matematizava o movimento browniano e dava uma indicação do tamanho das moléculas, digamos, das dimensões, para que você fizesse um experimento e provasse, enfim, aquela hipótese atômica lá da termodinâmica e da físico-química, que era uma questão magna do século XIX, fim do século XIX. Claro, isso tudo deu mais fama ainda a Einstein, esse foi o Annus Mirabilis, esse 1905, tudo isso aí culminou num prêmio Nobel, ao passo que o pobre Bachelier estava lá na província da França, ignorado e difamado, das injustiças da vida acadêmica. Depois que Bachelier morre, 6 anos depois, Savage, um professor famoso em microeconomia, faz um livro sobre probabilidade e vai procurar referências históricas, aquelas notas históricas do livro. Encontra, por acaso, um livro de probabilidade francês, e lá tem uma rápida menção a Bachelier e um resumo da tese.
E ele percebe que todo o programa de pesquisa em Chicago, MIT, tudo que estava no cutting edge da pesquisa em economia tinha sido feito em 1900 por um obscuro rapaz francês. Então, a tese ganha espaço. Paul Samuelson, que ninguém precisa apresentar, né, é um best-seller em economia. O livro dele é usado universalmente nas escolas de economia no mundo inteiro, Prêmio Nobel de 1970, divulga o trabalho de Bachelier. Então, muito tempo depois, essa tese se torna um marco inaugural das finanças. E aí vem uma sequência de fatos. Parecia ser aquele gene que inoculou a tulipa no começo da história. Começa a aflorar as finanças. A Fama, conhecidíssimo também na área, Prêmio Nobel de 2013, redescobre a hipótese do mercado eficiente que já estava contida nas entrelinhas, em cada entrelinha de cada linha da tese do Bachelier. Redescobre isso, ganha um Nobel em 2013. É um Nobel póstumo para o Bachelier, vai só acumulando. A Markowitz, a Sharp, Miller, também dividem Prêmio Nobel em 1990 na área de finanças, quer dizer, a área de economia reconhece finanças oficialmente porque vai outorgando mais e mais prêmios, por terem montado portfólios, que são essas escolhas. Pega uma ação, pega uma opção, pega um título do governo, qual é a composição, qual é a minha cesta de produtos para que eu tenha maior lucro. Isso deu prêmios aí, a esses três, 1990. Os conhecidos Black-Scholes, né? Conhecidos por razões boas e por razões ruins também, também derivam dos insights do Bachelier a sua famosa fórmula de apressamento de opções. Opções, como eu falei no começo, é algo que é difícil quantificar. Quanto eu devo pagar pelo meu direito de comprar a ação? Essa fórmula encerra uma EDP parabólica, é uma coisa técnica e matemática, mas esses foram os grandes, digamos, sistematizadores dessas ideias lá que entravam meio informes na tese do Bachelier e ganham por isso também, não Black-Scholes, mas Scholes e Merton. Merton havia independentemente descoberto a fórmula. Scholes e Merton ganham o prêmio em 1997, Prêmio Nobel de Economia. Black morre um pouquinho antes. Ficou também como um outsider da comunidade, mas antes disso era uma figura de alta evidência no circuito. Bem, esses dois, Black e Scholes, começaram a discutir uma coisa que acontece pouco aqui, discutir informalmente matemática ou física, ou o que quer que seja, numa cafeteria. Quer dizer, um ambiente extra-acadêmico em que as coisas funcionam. O paper ficou pronto, obviamente foi recusado. A maior revista de finanças recusou o paper. Foi preciso que dois gênios da Universidade de Chicago dissessem que esse paper tinha uma valia, e a valia não era só científica, não. O fato é que, exatamente em Chicago, Fama e Miller estavam montando, junto com a Bolsa de Chicago, as opções. Quer dizer, as opções eram algo meio banido do mercado. Eles traziam de volta as opções financeiras para o mercado de Chicago como um produto novo. E a questão era, mas como é que calcula o preço desse negócio para vender no mercado? A fórmula estava pronta. Então, esses caras eram os homens certos no lugar certo. Havia no começo, quando começaram a negociar opções, apenas 900 opções sobre 16 ativos. Ativos mais simples, commodities novamente. Mercado muito simples, e a fórmula se aplicou perfeitamente, porque era uma fórmula, afinal, matemática, era uma idealização, no mercado pequenininho funcionou tudo perfeito. Bem, mas a euforia desse ganho foi tamanha que em 10 anos havia 500 mil opções, cerca disso já negociadas. Em 2007, você já tinha aí um mercado maior do que o PIB de todo mundo, de opções, opções sobre opções sobre opções, que é a história. Você tem uma dívida imobiliária, escreve uma opção sobre a dívida, escreve uma opção sobre essa opção, e aí você tem uma cascata de opções umas sobre as outras, né? Isso engendrou toda uma dinâmica aí de riqueza, geração e ganho de dinheiro. O ponto é que, no cerne da teoria, e o Bachelier tinha avisado isso, havia hipóteses simplificadoras. Isso é um modelo, isso não é a realidade, é um modelo matemático. E havia ali o demônio de Maxwell, havia uma espécie de diabinho ali, ou no sentido platônico, um demônio no sentido platônico, né, que conhecia mais do que os matemáticos. Ele invertia a direção das partículas uma a uma, né, e fez com que o mercado aí colapsasse. A empresa que Scholes e Merton fundaram, quer dizer, eles não fundaram, mas eram dirigentes em consórcio com alguém que tinha vindo do Salomon Brothers,
essa empresa tinha ganhos espetaculares. Então, o pessoal correu para esse investimento, que era um investimento matematicamente perfeito. Ganhos aí astronômicos em 3 anos, sucedidos por uma perda de quase 5 bilhões de dólares na esteira das crises, na crise russa, na crise asiática, que a gente também sofreu aqui, né? Então, um pouquinho depois do Nobel, eles amargaram essa tristeza de serem responsáveis por um fundo que deu errado, né? Embora devo dizer que há um outro fundo gerido por um matemático, James Simons, que é um fundo de êxito pleno, mas ninguém sabe que caixa preta usam. Então, como eu disse, né, havia várias simplificações ali, o que é normal em qualquer ciência. Primeiro, de que esses retornos são distribuídos pela curva do sino. Não é fato isso, porque a curva do sino ela morre logo aqui no final, e esse final são os eventos extremos, são as crises. Então você pode ter uma distribuição que tem as caudas aqui, né, mais altas do que a distribuição normal. Os preços não flutuam independentemente, eles parecem ter uma memória, tem algo sistêmico nos preços, tá? E o Mandelbrot, outro matemático, também com a trajetória randômica na vida, muito acidentada, o Mandelbrot já tinha avisado, né? Então ele ficava batendo no peito dizendo, falei desde o começo que não era Gauss, era tal distribuição, que existia a memória, não é bem assim, né? O Mandelbrot, por exemplo, pensava que nessa curva acidentada que você vê aí, aquela lá do começo, tem uma estrutura intrínseca, que é um fractal, ela é autossimilar, quer dizer, se você faz um zoom aqui, começando na ponta, você faz zooms sucessivos e vai enxergando o mesmo padrão com a lei de potência, ou seja, uma escala associada a esse zoom. Então, era uma especulação, é também matemática a especulação, mas o fato de que essas curvas escrevem o que chama de um fractal. Então, em resumo, todo esse problema que houve com as opções não significa que não se deva pensar na matematização das finanças. Pelo contrário, é preciso voltar aos modelos, é preciso mudar talvez as noções básicas, fundamentais, que estiveram formatando toda a disciplina desde os anos 1950. Então, por exemplo, que entropia usar? Será que é uma entropia entrelaçada? Será que existe memória nesse processo? E hoje, claro, se um novo bachelier surge, né, ele vai ter hoje máquinas, não mais as máquinas a vapor, mas máquinas potentes para fazer cálculos e testar modelos, coisa que o bachelier fazia na ponta do lápis em 1900, quando começou seu esforço. E só para justificar o título, né, aí tem uma frase de um poeta contemporâneo, do Bachelier, que qualquer esforço que se faça não vai abolir o acaso. Quer dizer, sempre vai haver um acaso residual, mas a gente tem que continuar fazendo o esforço da ciência em busca de entender essa desordem aparente do universo. Aqui tem as referências para o público e agradeço a todos, agradeço a Seara mais uma vez pela oportunidade.